Boa noite a todos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Dia especial, dia que nós fazemos uma dedicação às mães. Eu louvo a Deus pela minha mãe, pela minha esposa que tem sido uma grande mãe. E se não fosse as mulheres, nós não estaríamos aqui. A humanidade, a célula máter da sociedade começa do homem, mas tem que ter a mulher, né? Sem mulher, só Deus mesmo, que fez Maria, a Virgem Maria, ser mãe sem o toque do homem. E eu estava refletindo como Deus ele é poderoso e nos gerou para vivermos nessa terra do vivente e também nos deu uma oportunidade de sermos filhos de Deus. Essa é uma das maiores oportunidades depois do dom da vida que o Senhor concedeu a cada um de nós, ser feitos filhos de Deus, todo aquele que crê no seu nome, amém? E é sobre isso que eu queria estar aqui, falando com os irmãos, anunciando, pregando, explicando. Aqueles que estão de posse da palavra de Deus, abra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, por favor. Eu quero trazer um alarmante para os filhos de Deus, aonde nós precisamos de vigiar, meus irmãos, para nos mantermos de pé na presença de Deus, amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o historiador Dr. Lucas, capítulo de número 15, verso 1. Vou fazer a leitura do texto sagrado. E quando eu leio o texto sagrado, meus irmãos, é Deus falando com o homem. Depois que o homem começa a esmiuçar, aí cada um, às vezes tem interpretação de particular, mas eu vou nessa noite trazer uma interpretação peculiar bíblica, para que os nossos corações venham a ser cheios do conhecimento de Deus nessa noite. Diz assim: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Até aqui, meus irmãos, acabamos de fazer menção do início de uma estrutura de ensino aonde Jesus também usava as parábolas. E aqui, nesses dois versículos, está a estrutura de tudo que ele vai explicar. Na verdade, existem 3 parábolas, que é da ovelha perdida, que é da dracma perdida, e depois do pai com os 2 filhos. Sabendo que é uma parábola no seu escopo, mas dentro dessa parábola existe 3 histórias. Mas antes disso, eu quero, à guisa de introdução, estar ensinando a mentalidade de Cristo, porque essa mesma mentalidade aqui é a mesma mentalidade do pai, que é o dono da fazenda, que tem os seus 2 filhos. As pessoas se achegavam para ouvir Jesus,
e também se achegava para ouvir Jesus publicanos e pecadores. Publicanos é uma classe que é associada ao governo romano, e todo aquele que tinha como posição de publicano era mal visto pelos judeus, muito malquisto, porque cobrava impostos e era associado a César. Até o apóstolo Mateus, para quem não sabe, ele era um publicano, ele era de classe aonde era associada a Roma, e pecadores no geral, para o ouvir. E existia uma classe que ela se originou 520 anos, 25 anos aproximadamente antes de Cristo, que é os fariseus, aonde eles são aqueles que zelavam pela lei de Deus, aonde eles zelavam também sistematicamente pela lei oral, e eles eram aqueles que tentavam colocar na prática tudo que a Torá os ensinava, e eles eram os principais perseguidores de Cristo, naquilo que tange o ensino. E também os escribas, que era uma classe também que era organizada para zelar pelos textos sagrados. E essas duas classes murmuraram porque Jesus recebia pecadores. Eu já começo a ter aqui um ensinamento que Jesus ele acolhe, independente da classe social, independente de quem seja, rico ou pobre, profissão, não importa. Se ele chamar, ele acolhe, ele recebe, independente que a sociedade, alguém, alguma instituição que tenha representatividade de pessoas, venham estar indagando. Pode ser do bandido ao servidor público, que Deus, ele acolhe, e na íntegra, todos os pecadores. Por isso, que eles murmuravam, porque ele recebia pecadores e comia com eles. Ou seja, ele recebe e ele come com eles. Às vezes, eu vejo cristão que rejeita estar com algumas pessoas, porque se acha melhor do que outros pecadores. É uma classe melhor. Eu sou uma classe de filho de Deus. E eu não falo com ninguém dentro de bar, eu não falo com ninguém em boca de fumo, eu não falo com ninguém, eu não falo. Tem crentes que passam um pelo outro, nem paz dá, meu irmão, nem boa tarde. E Jesus nos ensina que nós temos que acolher qualquer tipo de pessoa. E se for preciso, sentar com elas para comer. Mas, calma aí, com um propósito, que eles venham ouvir o que você tem a falar também. E o que Jesus ensinava era a palavra de Deus. E por isso, Jesus, sabendo que os fariseus e os escribas estavam murmurando, porque ele recebia pecadores,
e publicanos, ele propôs uma parábola que na sua estrutura existe 3 temas. O primeiro tema, ele começa na narrativa de Lucas. Ele registra que o Senhor Jesus ensinou que um homem, ele perdendo uma ovelha, não iria de deixar 99 para ir atrás dela. Ele já começa a trazer uma parábola aonde é exigido um certo tipo de resgate de vidas. Tem pessoas que não resgatam a vida não, meu irmão. Se desviar, problema é dele. Se desviou, problema é dela. Mais uma coisa eu quero ensinar os senhores aqui, que o Senhor Jesus me ensinou, que nós também temos que ter uma predisposição a resgatar as vidas, a resgatar as pessoas. E quando ele encontra aquela ovelha que estava perdida, chegando em sua casa, ele convoca pessoas, convoca amigos e vizinhos, porque é uma alegria tremenda. Agora o verso de número 7, vai acompanhando, Jesus ensina assim, trazendo a história de uma ovelha perdida, que foi encontrada. Agora ele faz uma transição a pessoas. Ele pega um animal chamado ovelha, porque esse nome ovelha, ele tem um simbolismo, conotação daqueles que são apacentados por Deus, porque Deus, ele é pastor de ovelha, o bispo dos pastores. Agora na parábola, ele vai estar fazendo aqui uma transição a homem. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E isso, meus irmãos, é tremendo, porque o Senhor Jesus nos ensina que mesmo aqueles que saem do aprisco, do rebanho, e se perdem, há probabilidades de retornar novamente para o rebanho, porque lugar de ovelha é junto ao rebanho. Ovelha não serve para viver individualmente. Ovelha não foi feita para viver perdida. Ovelha não foi feita para viver uma vida independente. Uma ovelha, ela necessita estar num aprisco, junto ao rebanho, sendo cuidado pelo pastor. Amém? Oh, glória! E no segundo momento, ele
2 filhos, e este filho, o mais novo, ele pede a herança ao pai. Ele começa a pedir ao pai aquilo que tinha direito. Obrigado. Por direito. E esse filho, ele vive a sua vida, e ele começa a gastar a sua herança, e chega um extremo no mundo, aonde ele vai conseguir o emprego de cuidador de porcos. E chega um momento que ele vai ter o anseio de comer as alfarrobas dos porcos, a comida dos porcos. E na verdade, meus irmãos, esse filho que se foi, representa a ovelha perdida que se foi. Agora aqui, ele está fazendo uma conclusão com 2 filhos, dessas 2 parábolas. Quando o filho, ele se arrepende, cai em si, no verso 17, vai lembrar do seu pai: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E ele diz: levantar-me-ei, irei de ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Houve aqui um arrependimento. Por isso que no verso de número 7, você vê que aquela ovelha que foi achada, ele faz a transição para um homem e diz que teria festa no céu quando o pecador se arrepende. É o filho pródigo que se arrepende. E ele volta para a fazenda, ele volta para a casa do pai, e o pai o recebe. O pai faz o acolhimento desse filho. A mesma atitude de Jesus. Jesus fazendo acolhimento de publicanos, acolhimento de pecadores, é a mesma atitude do pai da parábola. Independente o que ele fez, independente da decisão que ele tomou de ir e de viver uma vida promíscua, de viver uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa, uma vida aonde ele se afastou do Pai, o Senhor, ele vai ensinar quão grande é o amor do Pai, ao nos dar chance para começar novamente da onde a gente se perdeu. Maravilha do céu. É bom você saber disso, que você não sabe do dia de amanhã e eu não sei do dia de amanhã. Mais uma vez eu vou falar, é bom você saber disso, que o seu Pai Celestial, Ele te recebe, se houver o verdadeiro arrependimento. Porque o síndrome de Adão faz a gente correr do Pai, sumir do Pai, se esconder do Pai, pedir herança ao Pai, desaparecer do olhar do Pai, não quer mais o cuidado do Pai, e vai ter a sua vida. Fique sabendo, porque, meus irmãos, está acontecendo uma grande desmotivação dentro dos filhos de Deus. E isso é alarmante, essa desmotivação dos filhos de Deus. Porque o filho pródigo, ele ficou desmotivado de estar com o pai. O que aconteceu com ele? Ele tinha pão, tinha um pai que cuidava dele, tinha trabalhadores, ele estava envolvido, ele tinha um pai que tinha tudo, tem tudo. O que fez ele, meus irmãos?
querer sair da fazenda, querer sair da casa do pai. A desmotivação. Tem muitos filhos de Deus que têm perdido a motivação do culto, a motivação de orar, a motivação de estar aprendendo as escrituras sagradas, a motivação de trabalhar para o reino, a motivação de evangelizar, a motivação de alcançar as vidas, a motivação de estar acolhendo as pessoas, as vidas. Então isso é um alarmante, porque nós estamos vivendo, meus irmãos, um período que tem muitas pessoas que estão insatisfeitas com a igreja, com o pastor, de estar nesses ambientes. E nós precisamos, meus irmãos, saber que o que vai estar sugando a nossa motivação de estar num local aonde tem o cuidado do Pai, aonde tem trabalho, porque há uma necessidade de trabalhar, a caminhada cristã é trabalho, é labuta, é suor, é esforço, é dedicação, é dizer não à carne, é dizer não aos desejos, dá trabalho estar na fazenda. A única coisa que vai sugar essa motivação de estar na fazenda diante do Pai se chama uma coisa só: pecado. E quando nós pecamos e não se arrependemos, a motivação de estar aqui, ela vai se distanciando. E nós vamos fazendo assim aos poucos. Tchau, Pai. Aí já começa a faltar um culto, começa a faltar o outro, já começa a não se envolver. Aí só aparece de vez em quando e depois some. O que me preocupa que essa didática para permanecermos dentro da fazenda como filho, dentro da casa como filho, tem que ter arrependimento. Vai se arrepender só lá fora? Tem a chance. Deus vai usar alguém para ir atrás de você lá fora, onde você estiver. Você pode estar no trabalho em São Paulo, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar onde que for, você pode estar praticando esporte, você pode estar onde você quiser, que Deus vai usar alguém para te resgatar. Aí você vai se arrepender lá fora, podendo se arrepender aqui dentro? Não brinque, meus irmãos, porque se perder a motivação, e da motivação que vem a disciplina. Eu te digo, tem dias que eu não estou motivado a vir para a igreja. Tem dias que minha carne está gritando, que meu corpo está gritando, meu psicológico está confuso, o meu coração está magoado. E o que faz eu continuar na casa, na fazenda, é a disciplina. Porque com a disciplina, independente de motivação ou não, você tem que estar na casa do Pai. E sabe o que eu faço quando eu chego, quando eu estou diante do Pai? Ele me sonda, porque Ele me conhece, Ele sabe as minhas falhas, Ele sabe o que eu preciso. E eu falo com o Senhor que eu preciso me arrepender, porque se eu não me arrepender, dentro da casa, dentro da fazenda, aonde tem um irmão abençoado dirigindo o culto, tem um irmão cantando louvores, tem um ministério de louvor, tem pessoas pregando, orando, e o Espírito Santo usando esse irmão não se arrepender, dificilmente, meus irmãos, faremos isso na nossa casa ou aonde nós estivermos, porque aonde você estiver, você vai estar atarefado, você vai estar no computador, você vai estar com o celular na mão, você vai estar trabalhando, você vai estar fazendo as coisas do cotidiano, você tem um monte de tarefas para fazer. Eu te digo uma coisa, meu irmão, que você não venha estar nesse lugar
sendo consumido por essa desmotivação que vem dentro de nós. O irmão tal, o fulano tal, o ministério isso, o pregador grita mais, está muito frio, está muito crente, o microfone não pega, mas é isso, mas está chovendo. Meus irmãos, quando a pessoa ela perde a motivação, ela começa a colocar um defeito em um monte de coisas, porque quando você está no estado de pecador arrependido, você não olha para nada disso, até vê, mas nem pensa, nem sente, porque você está bem com o Pai, você está bem com o Pai, você está tendo comunhão com o Pai, você está na presença do Pai, e você vê as dificuldades que passa, que vivemos, isso, aquilo. Meu irmão, quando você está motivado, existem coisas no nosso lado que você percebe, sabe que existe, mas não te afeta. Quando você está desmotivado, parece que só está esperando alguma coisa para dizer assim, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Meu irmão, é muito sério. Você que é filho de Deus, arrependa-se, que existe uma grande festa quando um pecador, ele se arrepende. E eu te digo, nós usamos isso no evangeliquez, só quando o pecador, ele volta e vem para o culto, aí ele volta para Jesus, aí os pregadores, a festa no céu. Quando um pecador se arrepende, meus irmãos, a festa no céu direto quando você se arrepende. Se arrepende todos os dias, que você irá de promover uma festa no céu. Por que tem festa no céu? Porque os céus sabem que você estará na presença de Deus. Porque a alegria, porque essa palavra metafórica, porque essa palavra figurativa, que é a festa nos céus. Porque, meu irmão, quando você se arrepende, você continua na presença de Deus. E quando você tem o perdão de Deus, você se alegra com esse Pai generoso, esse Pai bondoso, meu irmão. Bendito seja o teu nome. Se tem alguém aqui que está desmotivado, que está desanimado com a caminhada, eu vou te dizer uma coisa, o fator humano está presente. Eu posso até dizer que é normal de vez em quando estarmos desmotivados, mas a sua desmotivação, a minha, é por causa de pecado. O pecado suga a nossa motivação. Aí qualquer coisinha vai ser motivo. Meu irmão, quando a gente está desmotivado, recebe convites para ir para a festa, é o primeiro a chegar. Recebe ingresso para estar na Vacaria do Sul de graça, é o primeiro a chegar lá na Vacaria do Sul. Recebe um convitezinho para ir num jogo do Flamengo domingo, aqui ó, de graça para você, o convite aqui. Não precisa de motivação para essas coisas não, porque a nossa carne já nos impulsiona a querer comer, a querer se alegrar, querer fazer. Mas o importante de tudo é a nossa motivação diante de Deus. Aí agora, o filho volta, o pai faz o acolhimento dele novamente, como Jesus acolhia os pecadores. Tremendo. Fique sabendo, se tem alguém aqui afastado do pai, o pai te acolhe. O pai, ele te acolhe, ele faz acolhimento da sua alma, da sua vida. Aí, meus irmãos, quando o filho chega, ele fala no verso 21, o filho disse, pai, pequei contra o céu, perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele
esse grande posicionamento de filho. Você pode, meu irmão, até se desviar, mas você continua sendo um desviado filho de Deus, só que é um filho pródigo. Você não deixa de ser filho mesmo sendo desviado. Não tem isso. Se desviou, não é mais filho de Deus. Aí veio para casa de novo. Deixa eu fazer um novo registro aqui. Que eu tinha desistido de você. Deixa eu fazer um novo registro aqui, que eu tinha achado que você morreu e... Não. O registro ainda do dia que você entregou tua vida para Jesus. Aqueles que crêem no Senhor, que foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, está ainda anotado lá, meu irmão. Não tem essa questão de se desviou, Deus foi lá, apagou o seu nome do livro da vida do dia que você nasceu. Não, meu irmão. O negócio é até o fim. Aí é outra coisa. Se você não for fiel até o fim, morrer aí fora, aí é outra questão. Mas fique sabendo, você que está aqui, se você está afastado do caminho de Deus, você continua sendo filha, você continua sendo filho, mas você gastou a graça de Deus. Que foi pedido pelo filho, a herança. E o que nós temos de mais valor em nossas vidas é o favor imerecido de Deus. Começa a valorizar essa graça maravilhosa que nos alcançou para estarmos tendo esse relacionamento com Deus. Se não fosse a graça, meu irmão, nós não estaríamos junto ao Pai, nós não estaríamos tendo relacionamento com o Pai. E o Pai está usando alguém para te resgatar. O Pai está usando alguém. Ele está usando alguém para te resgatar, para te chamar de novo para dentro da casa, para dentro da fazenda. E ele diz que pecou contra o céu. Aí no verso de número 22, não houve alegria quando a ovelha perdida foi achada e quando a dracma perdida foi achada, não houve festa no céu. O Pai também faz uma festa. 22, mas o Pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestido, põe-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Oh, glória! É a ovelha perdida. Ah, meu irmão, você não tem como fugir de Deus, não. Desculpa a expressão, é só para entendermos melhor. Os donos de fazenda não têm aquele brasão que esquenta-se no boi, na vaquinha. Está marcado. Você pode ir para onde você for, que você está marcado, você está com a marca de Deus. E quem tem a marca de Deus, o Pai vai resgatar, o pastor vai resgatar, o Espírito Santo vai resgatar. Deus vai usar um homem para chegar até você e acolher você, e resgatar você e cuidar de você. Aqui é a fazenda, aqui é a casa de oração, aqui é a casa de Deus. Deus vai tratar, vai cuidar de você, meu irmão. Quem cuida de você é Deus. Quem cuida de você é seu Pai que está no céu, meu irmão. Eu não consigo, meu irmão, é uma luta para me cuidar de uma mulher e 2 filhos.
Esse rebanho é o mais dificultoso que eu tenho, que a minha esposa e meus 2 filhos. Ainda mais apacentar todos vocês, meus irmãos. Eu prego, eu ensino, dou um aconselhamento um aqui, um aconselhamento outro aqui. Mas fique sabendo que o cuidado que você está tendo é o cuidado do Pai. É o Pai que cuida de você. E por isso vai ter um acontecimento que vai estar fazendo associação à dracma perdida, que é o filho mais velho. O filho se foi, voltou, o pai colocou vestes novas, um anel no dedo, sandálias, bezerro cevado. Vamos fazer uma festa. Quem chega na hora da festa? O outro filho que estava na fazenda. Verso de número 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Ele ficou indignado. Porque o pai fez uma festa para o filho que estava perdido. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca ter transgredido o mandamento, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo, porém, este teu filho, não falou nem irmão, este teu filho, olha como que ele estava, o sentimento dele como estava dentro da casa, dentro da fazenda. Desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, aí mata um bezerro cevado, e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Olha a mentalidade do pai e olha a mentalidade desse filho. Aí Deus, pai, o dono da fazenda, o dono da casa, quer que os irmãos estejam em comunhão, quer que os irmãos se alegrem um com o outro. Se um padecer, todos têm que padecer junto, todo mundo tem que se entristecer junto. Alguém foi honrado, todos são honrados junto. Essa é a mentalidade de Deus Pai para com os seus filhos. Agora, eu vou te dizer uma coisa aqui. Tem valor esse filho, valoroso, só que estava perdido na sua mentalidade dentro da casa. Ele queria o irmão morto. Era melhor ter o irmão morto do que ter ele aqui novamente. O pai teve que explicar. Ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Sabe o que significa isso, meus irmãos? São filhos de Deus, dentro da casa de Deus, mas que têm sentimentos e mentalidades que não é a mesma mentalidade do pai. E isso significa que está perdido também dentro da casa. 2 filhos, os 2 filhos perdidos. Por isso, é um alarmante que eu trago, porque estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo um tempo de apostasia séria. É muito sério. Está muito sério o cenário, meus irmãos, que estamos vivendo, porque nós temos que cuidar do nosso relacionamento com Deus, principalmente a santificação. O que é santificação? Pecou, se arrependeu, perdão.
que é santificação? Pecou, se arrependeu, perdão. Quem já se santifica sem se arrepender? Essa pessoa, ela peca menos do que outros. É a última instância para você ficar de pé diante de Deus. Pecou, se arrepende e terá perdão. Mas na primeira instância, já é ter uma vida de santificação. Só vai orar quando o negócio dá ruim? A igreja brasileira contemporânea é assim. Só vai orar para petição a Deus, para pedir namorado, para pedir marido, para pedir esposa, para pedir milagre, para pedir casa, para pedir, meu irmão, tantas coisas. É o que estão fazendo hoje. Estão desviando a mentalidade dos filhos de Deus com essas propostas, e a primeira instância, a primeira proposta é estar bem com o Pai. Bem com o Pai, meu irmão, esteja bem com o Pai, que você estará bem com todos. Você trabalhar melhor, você vai estar em casa melhor, você vai fazer a obra de Deus melhor, com uma motivação divina. Então, meu irmão, que no nome de Jesus, não deixe que um dia eu ou vocês venha se enquadrar no Evangelho de Lucas, capítulo número 15. Porque a minha oração é essa. Porque se eu perder a motivação de estar aqui dentro, eu nem boto mais o pé aqui, meus irmãos. É assim que as pessoas fazem. Eu não quero saber de igreja. Eu não quero saber de crente. Eu não quero saber de oração. Não quero. Deixa eu ir. Não vou, não quero saber, não quero. Começa aqui dentro. Começa aqui dentro. Por isso, que é um alarme isso, que começa aqui dentro. Se eu desanimar, meus irmãos, com o Pai, nenhum dos senhores me segura. Se você desanimar com o Pai, eu não tenho como segurar você, porque nem o Pai te segura. Se você pedir herança, quiser ir ter uma aventura, o Pai te libera. Tem um monte de filhos aí que o Pai liberou, só que tem a marca. Tem a marca. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Deus vai usar alguém no seu trabalho, onde você estiver, ou até mesmo na igreja, para que você venha retornar para a casa do Pai. Não adianta. Deus vai falar com você através de sonhos. Deus vai usar o seu familiar. Deus vai usar alguém. Vai usar o Uber. Vai usar o motorista do ônibus. Vai usar alguém no banco, na fila do banco. Deus vai usar. Porque é assim que acontece. Todos aqueles que voltam. Pergunta todas as pessoas que voltam de novo para a casa de Deus, para a fazenda. Não, Deus estava falando comigo através de fulano. Deus estava falando comigo através de sonhos. Deus falou comigo dentro do baile funk. O que você está fazendo aí que você não foi chamado para isso? Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu vi pessoas se embriagar, usar drogas, isso, aquilo, no outro dia. Deus, na hora que está triste, Deus chamar aquela pessoa, só eu posso suprir o vazio e a carência do teu coração. Eu já ouvi, só que, meus irmãos, eu não posso experimentar isso. Cuida da tua motivação aqui dentro. Cuida da tua motivação aqui dentro. Meus irmãos, se eu falar 5 minutos a mais aqui da pregação, tem pessoas que levantam e vão embora. Mas fica 3 horas na Netflix. Se convidar a pessoa para estar fazendo algo que envolva o Pai, a pessoa já
entra com um monte de outras propostas. Eu vou te dizer uma coisa que eu falei no grupo de mútua ajuda hoje, foi ontem, não sei. Eu não posso transformar as bênçãos que Deus me deu em maldição. Porque eu já vi isso acontecer com muitos. E a pessoa depois gastar, perder. Uma coisa que eu me preocupo muito é com a minha vida de pecador com Deus que é santo. Porque eu não quero ficar dentro da igreja perdido. Valioso, mas perdidinho. E muito menos sair da porta da fazenda, porque eu sei, meu irmão, que o sofrimento, eu nunca vi alguém que abandonou a fazenda, que abandonou o pai e dizer assim: estou bem melhor do período que eu estava na fazenda com o pai. Eu nunca vi. Se os senhores já viu isso, é inédito, porque em 20 anos eu nunca vi. Pode estar ganhando mais dinheiro, e pode estar fazendo lipo, pode estar fazendo bronzeamento, pode estar fazendo isso, pode ver Pateta, pode ir para Disney, pode fazer o que for, pode andar de avião, isso, aquilo, mas na alma sempre estará vazia. Porque o que vale hoje para o mundo é estereótipo. Você quer ver? Você está bem para o mundo? Você está mal, muito mal mesmo. Vai para a Vacaria do Sul, tira umas fotos você comendo carne e bota aquela plaquinha assim, pode vir, né, sei lá, a verdinha. Todo mundo olhando, caraca, faz uma viagem, você está mal, faz uma viagem e nessa viagem você começa a tirar um monte de foto. Todo mundo, tá bem, nossa, tá bem pra caramba, gente. Mas depois que chega em casa, bota a cabeça no travesseiro, não adianta, meus irmãos. Porque eu já vi muitas pessoas melhorar de vida, mas está morto diante do Pai. Por isso que ele fala, esse filho estava morto e reviveu para quê? Para ter uma vida comigo. Uma vida dentro da fazenda, uma vida dentro da casa. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui hoje, eu te digo, foi o pastor de Belém, o bispo dos pastores, que motivou você a estar aqui nessa noite, para que você venha se arrepender dos seus pecados, e ele te acolher, e te dar vestes novas, colocar um anel no seu dedo, de poder, de posição, colocar sobre você sandálias, para você caminhar com ele, e ter, meu irmão, o melhor tratamento da tua vida. O melhor tratamento que temos é com o Pai, meu irmão. Não deixe o Pai por nada dessa vida. Não deixe. Está sobre o cuidado do Pai. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, se você quer ser cuidado pelo Pai das luzes, o bispo dos pastores, que você não venha ficar perdido aqui dentro, porque no segundo momento é lá para fora que vai. Eu prefiro a morte, mas por eu preferir a morte, eu já sei que eu tenho que me arrepender. Eu corro para o Pai, Pai, é isso daqui, para fechar.
ou você vira católico. Aí que você pode beber, pode fumar, pode fazer o que for. Aproveitar que tem um novo papa aí, Robert Provist. Se você quer servir o Pai, tem que ter sempre essa palavra, Lucas 15:18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Que isso nunca venha sair da sua oração. Que isso nunca venha sair da sua boca. Essa oração de se arrepender. De se arrepender. Não fique achando que arrependimento é só para quem estava lá fora e veio, agora tem festa no céu. Vai ter festa no céu quando você se arrepender dentro da igreja. Vai ter festa no céu quando você se arrepender no seu quarto. Vai ter festa no céu quando você se arrepender no seu trabalho. Vai ter festa no céu quando você se arrepender e estiver no hospital. Vai ter festa no céu aonde você se arrepender. Terá festa no céu, meu irmão. E você sente, meu irmão, aquela presença, aquela alegria e a tua motivação de estar na fazenda igual aos trabalhadores, começa a ser verdade em nossas vidas. Oh glória! Os trabalhadores estavam fazendo certinho com a mentalidade do pai. Estava lá trabalhando, não reclamava, o pai mandava, estava lá dentro, o filho chegou, vai fazer uma festa, traz isso, ó, o pai mandando, ó, traz. E os trabalhadores, toma, vamos fazer, ó, buffet, isso, aquilo. Aí os filhos têm que obedecer, mas o pai não obedece. Vamos, meus irmãos, eu não sei o que o futuro vai levar cada um de nós. Eu não sei para onde o Senhor pode me levar e levar vocês. Mas uma coisa que eu quero ver, eu preciso ver vocês precisam de me ver, é sempre dentro da fazenda. E aí, como que está o pastor Leandro? Ó, o pastor Leandro está lá, não sei aonde, fazendo a obra. Aonde está falando? Ó, está lá, está dentro da fazenda, está trabalhando, está fazendo a obra de Deus. Deus está querendo, meus irmãos, restaurar motivações aqui nessa noite para servir Ele novamente. Meus irmãos, eu fico, como pastor, tendo dores de partos, como uma mulher tem, que sofre para ter um filho, e a gente que é pastor sofre para gerar uma igreja madura, mas quando eu vejo pessoas desmotivadas, é porque eu sei que está tendo falta de arrependimento, está tendo falta de arrependimento. Esse lugar aqui está chato. Está desgostoso. Fica desgostoso o local. Ó, tem que acabar rápido isso. Para mim, ó, vai para casa. Está desgostoso de estar dentro da igreja. Está perdendo o ânimo. Está perdendo a motivação. Você conhece pessoas assim? Resgata elas, ajuda elas. E se você está assim nessa noite, como às vezes eu fico, crava o seu joelho no chão, chora diante de Deus, que cada lágrima que descer das suas vias lagrimais é uma frase. Ele sabe o que você fez, Ele te acolhe, Ele te perdoa. O filho talvez não. O filho talvez não vai se alegrar não. Mas o importante que está mostrando aqui, a estrutura do texto, é entre você e o Pai. É você e o Pai. Não deixe nada. Não deixe por nada, melhor dizendo, o seu relacionamento com o Pai. Esposa,
tchau, tô indo. Marido, tchau, tô indo. Os filhos, tchau, tô indo. Porque se você também perder a motivação, vai ficar igualzinho a eles. Aí ficou todo mundo. Aí é pior. Luta. Luta contra a sua própria carne para estar na presença de Deus. Você tem chamada. Você é feitura de Deus. Criatura adâmica. Mas o segundo Adão te resgatou. Você nasceu para a glória dele. A sua vida para serviço dele. Você nasceu para morar no céu, eternamente com seu Pai. Você tem a marca de Deus. Você foi marcado pelo Senhor. E por isso, aquele que tem um amor incondicional, ele quer te acolher nessa noite. Ele quer restaurar a tua vida. Até para você não se tornar um religioso. Tem que estar com a motivação dos trabalhadores. Temos que estar com a motivação certa. Porque não há forçação de barra. O culto tem que ser com ordem e decência. Ah, mas se o Espírito Santo tomasse todos aqui, essa igreja, e fosse até meia-noite. Oh, glória! Só que para quem está desmotivado, não suporta. Eu estou preocupado, primeiro comigo, com o meu primeiro rebanho, que é a minha família, e o segundo rebanho, que é o rebanho de Deus. Tem pessoas que eu não posso olhar para elas, que me dá desmotivação. Você tem que olhar para o Pai. A tua referência é o Pai. Não tem referência aqui? Está desanimado aqui com pessoas? Olha para o Pai que você continua alegre na fazenda, na casa de Deus. Na casa de Deus. Na casa de Deus. Tem pastores que estão desistindo por causa dos desânimos. Pastor, para finalizar, não é para ficar igual a mim na mídia, bota lá que tem culto hoje, bota lá que tem consagração, bota lá que tem isso, não é verdade, mídia? Não é verdade? Eu fico lá, hoje tem ceia. O pastor não anda para fazer isso não, gente, isso é uma vergonha. A gente tem que ficar em cima das pessoas para vir para a igreja. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. As pessoas estão perdendo a motivação do espírito de servir a Deus. Temos que dar jeitinho, tem que ficar inventando coisa na igreja, tem que ficar fazendo bola, tem que fazer um monte de coisa. Por isso que essas igrejas estão lotadas aí, que eles estão inventando um monte de coisas, porque as pessoas estão desmotivadas a servir Deus na espiritualidade. Aí tem que inventar um monte de coisinhas para atrair crentes carnais, por homens carnais. Mas meus irmãos, que no nome de Jesus tem a responsabilidade dentro da fazenda. Fique
de pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração.